cumprimentos aos nossos amigos do programa Espiritismo via Web. Nós trazemos aqui mais um assunto para que os irmãos possam prestigiar, para que os amigos possam buscar conhecer também junto conosco. Dessa vez nós estamos trazendo um assunto atual, um assunto muito interessante, até que estou aqui com a reportagem do site www.breakingisraelnews.com. Vou mostrar aqui o papel. Isso é da reportagem lá de um site israelense, onde, segundo os repórteres lá do site, inclusive são judeus ortodoxos, essa reportagem aqui é até assinada pela pessoa de Adam Eliyahu Berkovitz. Eu não sei se é assim que se lê. Bom, os fatos estão acontecendo nesses dias agora que está ocorrendo aí esse problema da pandemia. O que está acontecendo? Segundo o site, há relatos de fantasmas emergindo em banhos rituais em Israel. Escrito aqui no site. Interessante para você poder ver. Eu não sei se vai sair escrito normal aí, gente, que às vezes a câmera sai invertida. Eu não programei ela direito. Bom, o que fala nesse site? A reportagem aqui foi traduzida literalmente, então não dá para, se eu ler, não vai dar para entender muito direitinho. Então eu vou trazer para vocês uma espécie de reinterpretação que eu escrevi para que a gente possa estar por dentro da matéria. Vamos lá. Em reportagem do site Breaking Israel News, o repórter Adam Berkovitz noticia que fenômenos de aparição de espíritos estão ocorrendo naquele país, em locais que foram fechados, ou seja, locais usados para seus banhos ritualísticos. Tratam-se de casas de banho usadas pelos israelenses, mas agora com a pandemia essas casas de banho estão fechadas, só funcionando os locais de uso doméstico. Me parece que informam lá, gente, que esse local é muito bem fechado, inclusive com tampas de metal, né? E o fenômeno chamou a atenção de estudiosos, os quais, após estudos, chegaram à conclusão que realmente os fenômenos estão ocorrendo. Que fenômenos, gente? A aparição ou manifestação de espíritos, de espectros fantasmagóricos, como eles falam no site, no local onde as pessoas deveriam passar por certos rituais. Inclusive, dizem que existem rituais para os corpos das pessoas que desencarnam naquele país, né, que seriam judeus. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, é devido à minha ignorância mesmo. A gente quer se relatar em relação à aparição dos espíritos. Eu não conheço cultura judaica, eu não conheço nada de cultura judaica. Mas dizem que algumas pessoas estão sendo enterradas sem passar por determinados rituais. Como está acontecendo aqui mesmo no Brasil, de alguns corpos serem enterrados sem serem levados às suas igrejas, ou sem serem ali cumpridas determinadas normas ou rituais da fé que as pessoas têm para com Deus ou para com suas vidas. E está ocorrendo das pessoas serem enterradas apressadamente. Então seria isso. Então, poderiam os espíritos dos mortos pelo Covid-19 e que não passaram pelos rituais da religião por terem sido enterrados rapidamente, estarem no local buscando o ritual apropriado para a libertação de sua alma, segundo suas crenças? Isso foi o que cogitou o serviço de notícias chamado Harei Haredim. E esse serviço de notícias informou que o responsável para este estudo, para saber se realmente existia um espírito se manifestando ali, nessas localidades, foi o rabino Israel Dendrovic. E ele informou que isso seria fato recorrente nesses locais. Já ocorreram antes, mesmo antes da pandemia,
fatos muito interessantes em relação à aparição de espíritos. E então, o escritor e rabino Serayav Deblitsky, não sei se é assim que lê, viu gente? Desculpa aí se eu estou lendo o nome das pessoas errado. Autor de mais de 60 livros, que faleceu agora em 2018, ele relatava casos semelhantes. Esse estudioso dizia que com ele aconteceu um fato muito interessante. Ele diz que certa noite ele estava no banho ritual no Shabat, que seria um dos rituais judaicos, né? Quando as luzes foram apagadas. E esse ritual ele é feito no escuro. E ele estava então proibido de acender as luzes. Ninguém poderia acender as luzes até terminar o ritual. Em determinado momento ele apavorou-se e não conseguia encontrar a saída da água. Foi então que ele ficou em um início de pânico, meio que num estado inicial de pânico. E de repente, alguém se aproximou dele no escuro, conversando com ele, acalmando-o, e em seguida pegou sua mão para ajudá-lo a sair da água. O rabino Deblitsky estava convencido de que o visitante era uma ajuda espectral, ou seja, um espírito que foi enviado para salvá-lo de se afogar. Vejam que interessante que independe de ser espírita ou não a manifestação de espíritos. Mas como é que isso se dá? Bom, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, buscando a informação em O Livro dos Médiuns, que é uma das obras da codificação de Allan Kardec. Bom, sobre aparições, espíritos glóbulos e teoria da alucinação. Estamos trazendo aqui, gente, só um pedacinho do livro, porque esse livro é interessante, quem quiser ler, conhecer, aprofundar, ler ele total, estudar e aprofundar nos conhecimentos das manifestações espíritas. O item 100, de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem dúvida, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Pode-se ver, pela explicação desse fenômeno, que ele não é mais sobrenatural do que outros. A seguir estão as respostas dadas pelos espíritos sobre o assunto. Então nós vamos ver aqui algumas das respostas que os espíritos dão sobre esse assunto de manifestação deles em nosso mundo. Mas, gente, nós não vamos aprofundar aqui. Nós vamos só conversar um pouquinho a respeito do assunto. Bom, pergunta número 1. Os espíritos podem se tornar visíveis? Os espíritos respondem que sim, inclusive durante o sono. E algumas vezes, algumas pessoas vê também durante a vigília. Ou seja, você dormindo pode ter encontro com os espíritos, ou em um estado de sonambulismo também você pode ver espíritos. Mas também acordado você pode ver. Eu posso ver, qualquer pessoa que tenha ali a oportunidade, que os espíritos queiram se apresentar, e a pessoa tem que ter mediunidade, né? Um pouquinho de sensibilidade para tal. Bom, os espíritos se manifestam pela visão, eles pertencem a uma classe, mais a uma classe do que a outra? Qual que é a pergunta aqui? Kardec está perguntando que tipo de espírito se manifesta. Que tipo de espírito vai querer, de repente, se apresentar para nós? É o fato que está ocorrendo lá em Israel, né? Se não for uma notícia falha, a gente o site lá, o pessoal é sério, né? E inclusive eles chegaram à conclusão que realmente tem coisas estranhas acontecendo lá. Bom, inclusive, gente, se a pessoa desencarna e ela tem determinada fé e não faz com o seu corpo determinada coisa ou informação ou ritual que ela acreditava, ela se acredita devedora ante Deus. E aí ela pode estar tentando se manifestar ou mesmo passar pelo ritual que ela tinha vontade de que fosse passada, né? Ou que ela deixou de fazer por estar doente, antes mesmo de ela ter desencarnado, ou né, talvez porque há rituais que são periódicos, e as pessoas que acreditam nisso têm que passar por eles, senão elas ficam com um problema na consciência. Bom, os espíritos se manifestam pela visão, pertencem mais a uma classe que a outra? Não.
podem pertencer a todas as classes, as mais elevadas ou as mais inferiores. Então independe. O espírito que quer aparecer, ele não precisa ser rico, pobre, ele não precisa ter sido da classe dos mais inteligentes ou dos menos inteligentes aqui na Terra. Então vai para o plano espiritual, ele tem a condição de vir, de repente, e tem muitos casos aí, milhares, talvez milhões de casos de pessoas que já tiveram notícias de pessoas que já morreram através da visão ou da vidência das pessoas, né? Bom, é permitido que todos os espíritos se manifestem visivelmente? Segundo os espíritos, todos podem, mas nem sempre têm permissão ou vontade de fazê-lo. Então todos podem, nem sempre eles têm a permissão de fazê-lo e nem sempre eles querem fazê-lo, não é? Eu acho que eu vou conversar um pouquinho aqui, sem ler, né? Porque o nosso programa é de 20 minutos e a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Nós somos filhos de Deus. Nós realmente estamos aqui no mundo para aprender, para compreender tudo aquilo que ocorre conosco. As experiências existem para que a gente vá somando aprendizado. E ao final desse aprendizado, a gente tem aí uma gama de informações de aprendizado que vai nos levar a uma melhoria como filhos de Deus, como espíritos. E algumas dessas melhorias, elas ocorrem enquanto você dorme, você tem um encontro com os espíritos. Quando você vem para cá, quando eu venho para cá, qualquer um de nós vem, é dado a nós uma certa trilha para que a gente possa seguir, e dentro dessa trilha que nós vamos seguir aqui, a gente vai aprender, a gente vai compreender as coisas, e ao final da nossa vida, nós teremos aí somado uma gama de experiências com a espiritualidade. Quantas vezes a gente está por um caminho, e aí algo vem na nossa mente e fala assim: não vai por esse caminho, vira ali à direita e segue pelo outro caminho. E aí a gente vira à direita e segue pelo outro caminho. E depois fica sabendo de que naquele caminho que a gente iria seguir ia haver um problema ali. Então o que é isso? Nada mais do que a intervenção dos espíritos para nos ajudar. Ou mesmo a intuição nossa, como filhos de Deus, de que algo está errado por ali. Então tudo é questão de sensibilidade. O que esses irmãozinhos estão fazendo lá então? Nesses locais de banho? Muitas vezes a gente procura aquilo que a gente acredita. Porque se foi de repente durante a nossa vida necessário passar por determinadas experiências e a gente passou a acreditar naquilo, a nossa fé é aquela, é de um valor muito grande esses espíritos passarem por aquela experiência. E aí eles se acreditam ainda, talvez, né? Não seja o caso, mas talvez eles se acreditem ainda encarnados. Eles se acreditam ainda vivos, com vida, como nós, com corpo físico e tudo. E aí eles instintivamente materializam energias que vai dar a eles a impressão de vivos. E vai dar, inclusive, às pessoas que estão por ali, a impressão de ouvir barulho, porque eles vão produzir isto naquele local. E muitas vezes haverá mesmo uma manifestação física desse espírito naquele local. Desde que alguém tenha mediunidade, ou eles aproveitam a própria energia do ambiente, de médios que estiveram ali, né? Do chamado ectoplasma, e aí eles se manifestam naquele local. Bom, de tudo isso, para a gente encerrar o assunto, a gente precisa entender que há um projeto divino para nós. A gente está aqui nesse mundo para aprender. Temos que desenvolver as nossas sensibilidades, né? Tivemos aí Jesus mostrando para nós diversos tipos de mediunidade. Ele andava sobre as águas, ele curava, ele fazia diversas coisas acontecerem, diversos fenômenos, inclusive acalmar a tempestade. E se isso foi desenvolvido pelo Espírito de Jesus, nós, como ele diz que nós seríamos como ele, ou nós somos deuses, e se quiséssemos poderíamos fazer tudo o que ele fazia ou mais,
ainda, então nós vamos entender que estes pequenos fenômenos, essas ocorrências menos significantes, são experiências para as nossas almas, para o nosso aprendizado, para que a gente então possa crescer também, possa aprender e desenvolver a nossa sensibilidade para praticar todo o bem possível, que um dia seja possível da gente praticar. Porque hoje a gente tenta fazer alguma coisa de bom ou de bem, mas ainda não temos a questão moral, psicológica, o nosso equilíbrio é pouco. E aí a gente não consegue fazer quase nada daquilo que Jesus disse que a gente conseguiria. Mas é um caminho, né? É um caminho. Então nós agradecemos aos nossos companheiros que estão presentes aí no nosso trabalho de hoje, na nossa mensagem de hoje. E nós vamos continuar, né? Terça-feira que vem, se Deus quiser. E depois a gente vai tentar subir esses vídeos para o Facebook e para a minha página também no Facebook, para que fique lá. Eu gostaria, aproveitando hoje, eu ainda não falei sobre isso, que eu estive olhando, 60% das pessoas não são inscritas aqui no nosso canal, as pessoas que assistem a gente. Então se vocês puderem, não vai custar nada, não vai ter problema nenhum, só para aumentar a nossa visualização no YouTube, fazer a sua inscrição e dar a sua opinião, né, o like ou o dislike, para que o canal possa estar desenvolvendo um pouco mais e alcançando mais pessoas, né? Então vamos agradecer, que Deus abençoe a todos, ilumine os seus pensamentos, as suas ideias, as minhas também, e vamos crescer junto. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.